Olá pessoal, tudo bem? Já aconteceu no seu trabalho de às vezes vazar uma informação e quando a gente descobre quem foi, a pessoa diz, mas eu não sabia que não podia falar sobre isso. Pois é, para que isso não aconteça, nós classificamos as informações e documentos. Fica nesse vídeo que eu vou explicar como que funciona. Olá, eu sou Fábio Sobieck, especialista certificado em segurança da informação e privacidade e trabalho há mais de 15 anos protegendo empresas e seus sistemas. Por que é importante a gente classificar os documentos e informações? Primeiro porque a informação tem valor comercial e em relação ao tempo. A empresa vive de informações que gera e faz dinheiro com isso. Se a informação é dinheiro para a empresa, nem sempre ela pode ficar livre. Uma informação que todo mundo sabe, ela perde o valor. Tendo isso como base, toda vez que geramos informações, seja um relatório financeiro, uma descrição de um produto, uma lista de preços, você que gerou essa informação precisa pensar em quem não pode ter acesso a esses dados. Na maioria dos casos de empresas e organizações civis, a gente faz a classificação da informação com base em quem não pode ter o acesso. É um sistema mais fácil. Uma vez que você sabe quem não pode ter acesso, você classifica de acordo com as regras definidas pela sua empresa. Um profissional de segurança deve ter avaliado e criou um sistema de classificação de dados e deve ter divulgado para todos no seu trabalho. Se você não tem ideia do que eu estou falando, pesquisa aí que você vai encontrar. Então, a classificação mais comum que nós achamos nas empresas é mais ou menos assim: documentos públicos, que são informações livres que podem ser publicadas no site da empresa, no Facebook e em campanhas publicitárias, como por exemplo, uma linha de produtos, um serviço da empresa, pontos de venda. Documentos internos ou restritos. Normalmente são informações que só interessam aos funcionários ou uma informação necessária para um trabalho específico, mas que você não gostaria que a concorrência tivesse acesso. Por exemplo, uma lista de ramais da empresa, endereços de e-mail do presidente, lista de preços de custo, lista de fornecedores. Documentos confidenciais. São documentos que têm informações que prejudicam a empresa. Uma informação sobre um segredo comercial, um novo produto que ainda vai ser lançado, faturamento da empresa ou balanço. Principalmente se a empresa tem ações na bolsa. A divulgação antes das informações pode influenciar no preço das ações e a empresa pode ser alvo de investigação da CVM. Tem empresas que adotam outras classificações, como por exemplo uma classificação de ecossistema. É uma informação que ela pode circular entre os funcionários ou empresas parceiras, como por exemplo um canal de distribuição ou até mesmo um fornecedor. Isso vai depender de cada caso e em cada ramo de atuação de negócio. A classificação é importante porque com base na classificação é que entra um trabalho de nós profissionais de segurança, que é como proteger tudo isso. Um documento classificado automaticamente entra em um sistema de proteção pré-configurado. Você pode configurar o seu servidor de e-mail para que documentos que já estejam classificados como confidenciais não possam ser enviados para qualquer outra pessoa fora da empresa, como por exemplo um e-mail de outro domínio. Existem sistemas como o DLP, que é a sigla, um termo em inglês chamado Data Loss Prevention, prevenção de perda de dados. O DLP ele pode ser um agente instalado na máquina e que olha cada arquivo do seu computador ou do celular e quando ele encontra um documento que já está classificado, ele bloqueia para que não seja copiado em drives de USB. O sistema DLP pode ainda ser baseado no conteúdo do arquivo e rotular automaticamente os arquivos com base em regras, como por exemplo um documento que contém um texto sequencial de 11 números. Isso pode ser um CPF, então o DLP já classifica aquele documento como restrito. Bom, mas tudo isso nós estamos falando de organizações civis. E as organizações militares, como elas fazem? Uma entidade militar ou de governo, ela contém informações que são muito mais sensíveis e que podem afetar o país inteiro. Lá eles usam classificações como a pública ou não classificada, que são informações livres, podem ser publicadas na imprensa, portal de transparência. Um exemplo são as leis, projetos de leis, o orçamento da União.
Informação reservada. Quando uma informação é classificada como reservada, ela não pode ser divulgada e, pela legislação brasileira, ela fica nessa classificação por até 5 anos. Apenas as pessoas que já obtiveram o nível de acesso reservado é que podem ler este documento, dependente do tipo de assunto que esteja lá dentro. Um exemplo de informação reservada são relatórios de segurança pública, um plano de segurança presidencial. O próximo rótulo de informações militares são as informações secretas. Pela legislação, uma informação secreta ela fica protegida por até 15 anos. Da mesma forma que é reservada, uma pessoa, para ter acesso de leitura em um documento destes, ele precisa ter o nível secreto. Uma pessoa com nível secreto, ele pode ler documentos secretos e reservados. Um exemplo de informações secretas são planos de lançamento de um satélite ou um plano de aquisição de material bélico. Por fim, no mundo militar e de governo, nós temos a tão famosa ultra secreta. Estas são informações que são guardadas por até 25 anos. São informações que realmente podem causar dano ao país e precisam de proteção. No governo, diferente das empresas, quem cuida da classificação é um órgão, que no caso do Brasil é a ABIN, Agência Brasileira de Inteligência. A ABIN pode classificar e desclassificar uma informação, dependendo do caso. Se você tiver uma curiosidade, pode ver no site da ABIN uma lista de documentos classificados e desclassificados. Basta acessar o site, clicar em Acesso à Informação e depois Informações Classificadas. Por mais que uma informação esteja protegida por 25 anos, como é o caso da ultra secreta, a ABIN pode baixar ou aumentar esse nível de classificação antes do prazo final. Isso quando o assunto já perdeu a relevância. Além destas classificações, o Brasil aprovou a lei que irá entrar em vigor, chamado LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Quando essa lei entrar em vigor, todos nós, governos e organizações civis, vamos ter que cuidar de outros tipos de dados, os dados pessoais. Dados pessoais são todos aqueles que conseguem relacionar a uma pessoa natural, como por exemplo, gênero, religião, data de nascimento, hábitos de consumo. Todos estes devem ser protegidos de acordo com a lei. Mas temos ainda outras duas classificações mais restritivas. A primeira delas são os dados pessoais sensíveis, que são 7, e eu vou ler aqui como diz a lei. O primeiro, dados de origem racial ou étnica. 2, convicção religiosa. 3, opção política. 4, filiação a sindicatos e organizações religiosas. 5, dados filosóficos ou políticos do indivíduo. 6, dados de saúde ou da vida sexual. E 7, dados genéticos ou biométricos. Se a empresa precisa dessa informação e não tem como trabalhar sem ela, deverá atender às normas exigidas de controle de acesso. Se você não precisa dessas informações, mas coleta mesmo assim, é melhor você começar a repensar esses conceitos. Com a LGPD, as empresas deverão coletar e guardar informações, somente as que estritamente precisa para a execução do seu trabalho. Por exemplo, no caso de um hospital, ele precisa de dados da religião para adotar procedimentos médicos específicos. A segunda classificação mais restritiva são todos os dados referentes a crianças e adolescentes. Então, escolas, cursos de inglês, prestem bem atenção com os dados que vocês coletam de seus clientes. E é isso aí. Se você gostou da classificação de informações, você pode trabalhar na área de governança, risco e conformidade, que vai, entre outras coisas, definir as classificações que nós falamos aqui e as leis que a empresa tem que seguir. Pode ainda trabalhar na área de segurança de dados, operando DLP, criando políticas de dados, políticas de retenção de dados, protegendo sistemas de arquivos, bancos de dados e, bem legal agora com Big Data, uma área que tem bastante oportunidade no mercado. Já sabem, né? Gostou desse vídeo? Compartilha com a galera. Não esquece de dar o like, assinar o canal. Valeu e fique seguro!